Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Uma sociedade inconformada que vai para as ruas com gritos de ordens. A região participou e nós registramos. O que isso implica no futuro da política brasileira? Vamos discutir com os presidentes dos partidos políticos de Sorocaba. A disposição dos convidados em nosso estúdio segue em ordem alfabética a partir do meu lado esquerdo. E está ao nosso lado Isídio de Brito, que é presidente do PT. Boa noite, Isídio. Boa noite. Marco Antônio de Moraes, que é presidente do PSOL. Boa noite. Boa noite. Maria Lúcia Amari, que é presidente do PSDB. Boa noite. Boa noite. E também está conosco Olavo Furtado, que é professor de ciência política. Boa noite, Olavo. Boa noite. Bom, eu vou convidar vocês, logo na abertura, para a gente ver como é que foi a manifestação em Sorocaba, que, de acordo com a polícia militar, 35 mil manifestantes foram às ruas do município, marcando aí um dos maiores atos na cidade, ato cívico na cidade. Veja só. O hino nacional serviu de incentivo para um longo percurso de protestos pelas principais vias da cidade. Moradores acenavam e eram convidados. Vem pra rua! Vem pra rua! De cima do carro de som é possível avistar a escolta, feita por policiais militares e guardas civis municipais. Do outro lado, a multidão de manifestantes que saiu de casa para protestar. Contra a bandalheira que existe no nosso país. Nosso país precisa de pessoas honestas. A corrupção tá na brincadeira, né? A gente tá cansado, gente. A gente tá cansado. Para manter a segurança do protesto realizado sem nenhum problema ou confusão, a Polícia Militar contou com o apoio do helicóptero Águia. E com a esperança de um futuro melhor, a multidão provou que a união pode fazer a força. Será vencido! O povo unido jamais será vencido! 35 mil pessoas, são muitos participantes. Eu começo perguntando aos senhores, como é que vocês avaliam daqui para frente? Muda algo na política brasileira, independentemente de partido? Muda, Isídio? Eu vejo que precisa continuar se manifestando nos vários segmentos. Eu vejo que sem uma reforma política é muito difícil você mudar, inclusive, o perfil hoje do nosso Congresso Nacional. E a participação, ela sempre foi importante na história de qualquer país. E no Brasil não vai ser diferente. Daqui para frente, vocês acreditam que isso vai ser com maior frequência, buscando um resultado diferenciado, Marco? Sim, a nossa avaliação é que essa crise, ela é sintoma de uma crise política na institucionalidade aí brasileira, né? Mas que ela é deflagrada em função de uma crise econômica que passa a afetar muito claramente os trabalhadores, a classe média, né? Em função de uma escolha para uma austeridade fiscal do governo federal, que também é a mesma do governo paulista, né? Que afeta os trabalhadores e a classe média. E a gente acha que a saída, além da reforma política, também é a mudança da linha da política econômica que hoje predomina no país. Maria Lúcia, a gente percebe muitas vezes, né, a questão da política. Quando se fala em política no Brasil, não há tanta credibilidade. Essa participação popular pode resgatar isso? Exigindo mais os políticos, fazendo com que eles tenham um comportamento diferenciado e assim ganhem uma credibilidade que foi perdida? Bom, nós estamos numa crise política e numa crise econômica, né? O movimento foi um movimento apartidário. Não tem dúvida que todos os políticos têm que ouvir a voz das ruas, né? E essa voz foi um clamor
pela crise pelo qual o Brasil passa, né? O povo não suporta mais faltar questões básicas na saúde, na questão da educação, e você vê pelo ralo da corrupção bilhões de reais se esvaindo. Então, está difícil a população se conformar com a situação. Então, está tendo desemprego, inflação, a crise, sucateada a questão da saúde. Então, tudo isso gerou um inconformismo e a população começou a se manifestar. Vai mudar alguma coisa, sim. Nós vamos precisar de uma reforma política, nós vamos precisar, esses movimentos devem continuar se não houver reação do governo federal, e nós, políticos, temos que participar desse processo de resgate da credibilidade. Olavo, a gente consegue construir um novo cenário baseado somente nas manifestações? Olha, eu acho que, a princípio, nós temos que entender que esse processo é um processo longo, não é uma coisa que não está acontecendo no curto prazo, não é? As manifestações, elas são medidas no curto prazo, mas o mais importante é entender que esse é um processo que vem de uma democracia que tem 20 e poucos anos, ou seja, nós somos um país muito novo em relação ao processo democrático contemporâneo. E é natural que as pessoas... Exatamente, é natural que as pessoas se manifestem ou na urna ou até nas ruas, e cabe à classe política estar sensível a essas demandas, que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Bom, e essa manifestação popular, essa participação popular brasileira foi destaque no mundo inteiro. Na segunda-feira amanheceu com avaliações e a gente foi para as ruas ouvir mais uma vez a opinião pública. Olha só. Nas ruas do tradicional comércio de Sorocaba, na Praça Coronel Fernando Prestes ou na banca, o assunto é o mesmo que estampa pelo menos 5 jornais de circulação regional e nacional. O Cruzeiro do Sul publicou na primeira página a manifestação de 35 mil pessoas. O mar em pleno centro de São Paulo foi a manchete do jornal Agora. O Bom Dia estampou a revolta de mais de 1 milhão de moradores em São Paulo. Está sendo um começo. Quando é assim pacífico, aí eu concordo. Como foi ontem? Isso, como foi ontem. A marcha nacional contra políticos e principalmente contra a corrupção instalada no Brasil divide opiniões. Há quem diga que nada vai mudar. Vai ficar do mesmo jeito. Acho que vai acabar tudo em pizza, né? Para muitos eleitores, a decisão tomada nas urnas poderia ter evitado a atual situação brasileira. Tem que aprender a votar primeiro. O impeachment foi assunto nos principais jornais mundiais. O The New York Times mostra uma multidão em Copacabana, no Rio, pedindo a saída da presidente Dilma. O The Guardian fotografou os caras pintadas no Planalto, em Brasília. O País falou do protesto anti-Dilma. O Le Monde estampou que mais de 1,5 milhão de brasileiros não aguentam mais a corrupção. Olavo, a pergunta agora é para você. Em relação a gente acompanhando essa reportagem, né, o mundo inteiro de olhos no Brasil com uma forma negativa, infelizmente, por conta da política. Como é que você vê essa questão? Será que as pessoas agora se preparam melhor para irem às urnas, independentemente seja para prefeito, governador, deputado? As pessoas vão repensar mais porque estão próximo da eleição e já um pedido de impeachment, né? Que a gente vai discutir isso aí ao longo do jornal. Mas como é que você vê essa questão? Olha, eu acho as manifestações internacionais nos jornais, eu acho elas, obviamente, têm um ponto negativo, que afinal de contas se identifica o Brasil como um país corrupto, não é? Mas ao mesmo tempo eu vejo sempre um lado positivo, que é a capacidade que hoje nós temos de manifestar e ser ouvido internacionalmente. Isso é uma situação até muito positiva. Chama mais atenção para que algo seja feito assim, ou refeito. Você tem um problema e está mostrando que nós estamos manifestando para os remédios, entendeu? Ou seja, nós não estamos numa situação de uma crise institucional, como você vê em alguns países da América Latina, e na realidade você está tendo divergências de opinião, o que é tradicional em países democráticos, inclusive europeus e no próprio Estados Unidos. É um caminho positivo. É um caminho positivo. Se você observar os jornais que falam, cada um tem a sua vertente ideológica, mas o importante é que o Brasil está na capa desses jornais dizendo que está, mais uma vez, se mexendo contra a corrupção. Bom, agora o meu questionamento vai para o Isídio, né? Como é que você vê essa questão, assim, o governo se manifesta diante das manifestações, essas manchetes que estampam o Brasil? Olha, a corrupção,
eu desafio aqui qualquer partido, qualquer governo, depois da democracia brasileira, que prendeu empreiteiros e que está fazendo devolver o dinheiro, que reestruturou a Polícia Federal. Então, está acontecendo. O que precisamos ver agora é o seguinte: quando for para o Congresso Nacional a reforma política, onde você possa ter o financiamento público de campanha, nós vamos começar para os deputados, perguntar para os deputados federais se, na verdade, eles vão votar a favor de uma reforma política dessa forma. Se os deputados federais, na continuidade do combate à corrupção, vai votar leis para que nós possamos continuar esse processo. E a participação popular é muito importante nesse processo, senão você não faz a reforma política e você não combate a corrupção. Como é que você vê, Marco, essa questão da reforma política em nosso país? Olha, a minha visão, e a visão do PSOL, é que ela é fundamental e ela tem um elemento essencial, que é o fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Para nós, esse é o germe fundamental da corrupção na política brasileira. Está aí para mostrar esse recente escândalo da Petrobras. Nós temos o caso do metrô em São Paulo, que se vincula a isso, é pouco falado, mas é evidente que tem relações com campanhas eleitorais. Então, tem várias questões que precisam ser tomadas. Para nós, a reforma política fundamental é essa, né? Já existe no Supremo Tribunal Federal, em julgamento, infelizmente o ministro Gilmar Mendes sentou em cima e não abre, já uma resolução, já com 6 votos, contra o financiamento empresarial de campanha, considerando-o inconstitucional. O que nós achamos é que isso daria um grande avanço. Maria Lúcia, quais são as suas considerações em referente a essa reforma política? Fundamental, né? Quando nós estamos falando da imagem do Brasil, quer dizer, está em jogo a credibilidade do país, né? Isso compromete o destino e o futuro do nosso país. A reforma política é fundamental. Mas o conceito de corrupção ele está enraizado de tal forma dentro da política brasileira que se nós não tomarmos medidas drásticas, punições drásticas, não deixar sangrando a população assistindo, nenhuma medida ser adotada, aí falam de pacote contra a corrupção, mas que pacote? Na verdade, corrupção já existe, é fiscalização e punição. Era isso que o Brasil tinha que fazer. Então nós contamos que diante dessas manifestações, haja uma reação do Congresso Nacional, né, e se irradie isso nas assembleias do Brasil como um todo, nas câmaras municipais, para que o político mude o seu comportamento e acredite que a impunidade está chegando a um termo que não se pode mais suportar. Tomara.